convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Os irmãos que estiverem com as suas Bíblias, abram. Os irmãos que não estiverem, nós vamos estar colocando aqui na projeção. Acompanhe a leitura. Tiago, capítulo 1. Os versículos 16 até o versículo 26. Conhecimento mais prática é igual a obediência. Quero pensar com vocês neste momento acerca desta proposta bíblica. Tiago, capítulo 1, de 16 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada a vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Obediência é o resultado do somatório da prática ao conhecimento, ou do conhecimento à prática. Não basta simplesmente conhecer, é necessário praticar. Quero pensar com vocês neste momento acerca desta proposta, que há centenas de anos atrás fora predita pelo profeta Oséias, quando ele, dizendo acerca do que o Senhor colocou no seu coração, ele diz o seguinte: olha, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O meu povo tem sido destruído porque simplesmente não conhece a palavra de Deus. Vimos muitas pessoas sofrendo as dificuldades da vida pelo simples fato de não conhecerem a palavra de Deus. E o que é pior, além de não conhecerem, por consequência do não conhecimento, também não estão praticando.
estão sofrendo as consequências do seu pecado. Essa é a realidade que estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos. Essa é a realidade que fora vivida pelo povo de Deus durante muitos e muitos anos. Estamos estudando na nossa igreja a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e fala também de problemas que a igreja enfrentou, que a igreja passou, as consequências dos erros cometidos pela igreja, pela falta de conhecimento. Então a esse povo, e a você, meu irmão, e a mim, que sou crente em Cristo Jesus, no século 21, Deus está dizendo exatamente isso. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei a seus filhos. Nesse texto, irmãos, nós encontramos aí então Tiago trazendo esse desafio a cada um de nós. No versículo 22 ele diz exatamente isso: sejam praticantes da palavra. Eu venho de uma geração de crentes, irmãos, que a Bíblia ela era ensinada na escola bíblica dominical, e os cultos de quarta-feira, culto chamado culto de doutrina da nossa igreja, em que a Bíblia era conhecida, era pregada como o único manual, a única regra, melhor dizendo, de fé e prática. Eu venho dessa geração. Hoje nós temos tido algumas situações na igreja cristã, nos dias de hoje, de propostas, de pseudo-evangelho, pseudo-conhecimento bíblico. Igrejas que têm perdido de vista o seu contato com Deus, porque simplesmente não buscam o conhecimento de Deus. Haja vista a frequência dos membros da igreja nas escolas bíblicas dominicais. Igrejas que muitas vezes têm 1.000, 2.000, 3.000 membros, e chega na escola bíblica dominical, conta com apenas 200, 300, 400 membros. Igreja como a nossa, que talvez tenha em torno aí de 100 membros, conta, hoje de manhã eu contei aqui na classe de adultos 25 pessoas. Essa é a realidade do cristão do século 21, que todas as vezes que são questionados acerca da sua participação nos momentos de crescimento, de estudo da palavra de Deus, dizem: pastor, eu não tenho tempo. Pastor, a escola bíblica dominical não tem muito me acrescentado nesses últimos dias, então eu tenho coisas mais importantes para fazer na minha vida. São crentes que têm a cara de pau de dizer isso para mim. E para a ministra de educação religiosa, para os professores da escola bíblica dominical da nossa igreja. Não temos tempo para estudar a palavra de Deus, logo não temos tempo para conhecer a esse Deus, logo não temos tempo para entender o plano de Deus para a nossa vida, logo não praticamos o que a palavra de Deus nos ensina, e por consequência disso, não obedecemos a Deus. A esse tipo de crentes, Tiago traz na sua carta essa proposta: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Olha aí a quantidade de pessoas que está ouvindo o pastor nesse momento. Muitos de vocês que estão olhando para mim agora, eu tenho certeza, irmãos, daqui a pouco não vamos se lembrar de uma palavra sequer que o pastor falou. Infelizmente. Eu às vezes fico questionando, irmãos, por que alguns irmãos e irmãs vêm à igreja? Se vir a igreja para você é simplesmente o cumprimento de uma agenda religiosa, você está perdendo o seu tempo. Se vir a igreja para você um sacrifício: eu vim porque minha mãe me obrigou, eu vim porque meu esposo me obrigou, eu vim porque minha esposa me obrigou, eu vim porque meu filho me obrigou. Se vir a igreja, estar na igreja com você, nós lemos o texto do capítulo 27 de Salmos, que diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura
e aprender no seu tempo. Aprender o que, irmãos? Conhecimento de Deus. Sejam praticantes da palavra, irmãos, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Eu já estive compartilhando com os irmãos aqui, alguns domingos atrás, que lá no Rio de Janeiro o diabo usou um falso crente para implementar lá no Rio de Janeiro a igreja Cristo em Casa. Coisa diabólica, irmãos. Eu digo isso assim sem sombra de dúvida, porque uma proposta que que é contrária ao que a palavra de Deus tem pregado para nós, não vem de Deus. A palavra de Deus diz que é importante que nós nos congreguemos como igreja para o ambiente da adoração, para a atuação do Espírito Santo de Deus, para a distribuição dos dons espirituais, para o conhecimento e o crescimento espiritual do indivíduo. Se surge qualquer uma proposta contrária a essa, você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa ser dizimista. Isso são propostas contrárias à vontade de Deus. Isso não vem de Deus, irmãos. É por isso que Tiago chama a atenção dos seus leitores, juntamente com o apóstolo Paulo, que é importante que não sejamos simplesmente ouvintes, mas sejamos praticantes, porque a prática aliada ao conhecimento gera obediência, e a obediência te aproxima de Deus, irmãos. Um outro texto, nós encontramos também Tiago ainda aqui no versículo 19, dizendo o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos vocês prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Hoje a gente estava falando sobre essa questão, né, Douglas, aqui na nossa escola bíblica dominical, sobre essa questão de crentes que são cheios do conhecimento, mas pega o carro, sai na rua, e aí leva uma fechada de um outro camarada que está um pouquinho mais apressado com ele, pronto, o cara já sai da presença de Deus, já xinga meia dúzia de palavrão, já profetiza a maldição sobre a vida do cara, né? Macumba religiosa. Já ouviu falar em macumba evangélica? Tem crente macumbeiro, irmãos. Tem crente que chega assim, o camarada fecha o carro dele e vai: mas esse miserável está mexendo com o ungido do Senhor, ele vai bater com esse carro, vai se arrebentar todinho, vai morrer e vai para o inferno, vai fritar na chapa quente do capiroto. Isso é macumba, irmãos. Crentes que não conhecem a palavra de Deus não estão prontos para ouvir, não são tardios para falar e não são tardios para se irar. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Você pode se irar, irmãos. Você tem autorização da parte de Deus para se irar, para se indignar, para não aceitar as coisas erradas que andam fazendo com você, mas ainda assim você não tem autorização da parte de Deus para pecar. Rogar praga, já viu crente rogando praga? É horrível isso. A pior coisa que tem é crente rogando praga. Certa vez eu vi um jovem que se diz cristão, acabou de receber a carta de demissão, procurando saber: mas por que você foi demitido, meu irmão? Ah, pastor, sabe que eu chegava atrasado aí esse mês, assim, o mês todo eu cheguei atrasado todos os dias, só por causa disso o patrão mandou. Ah, mas aquela firma vai quebrar, em nome de Jesus. Mas não, meu irmão, vai quebrar não. Fica rogando praga, uma besteira que você andou fazendo, não. Você foi demitido por causa da sua incompetência profissional e da sua irresponsabilidade profissional. E ainda que você tivesse sido injustiçado no seu trabalho, a palavra de Deus diz que você tem que amar. Porque se você é injuriado, injustiçado, você é bem-aventurado. Isso é o que a palavra de Deus diz. Não é o pastor Edvan que está pregando isso, não, que está orientando você. Eu estou dizendo que você precisa ser um pequeno representante de Cristo aqui na terra, e você tem que se comportar como Cristo se comportaria se estivesse no seu lugar. Essa expressão, essas expressões aí que aparecem no versículo 19 de Tiago, me fez lembrar algumas questões. Presta atenção aqui, nós temos que ser prontos para ouvir. Prontos para ouvir. E tem base bíblica para isso, está aqui, ó, Tiago 1,25.
Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não se esquecendo o que ouviu, mas praticando-o. O homem que fizer isso será feliz naquilo que fizer. Você quer ser bem sucedido nos seus projetos? Você quer ser reconhecido no seu trabalho? Você quer ser promovido a cargos, que você sonha alcançar? Então seja fiel, pratique a palavra de Deus também no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua vizinhança. Ame aqueles que te perseguem. Exercite o amor que você prega tão bonitinho na igreja, vestido de paletó e gravata, fantasiado de crente, não é isso? Tá de paletó e gravata bonitinho, ele ama, né? Tão fácil, né? Tem uma imagem que infelizmente eu não consegui colocar aqui por causa nós tivemos um problema na internet, mas eu achei interessantíssima aquela imagem. 2 irmãos se encontrando, um com um facão desse tamanho, escondido, e o outro com um porrete cheio de prego na ponta. A paz do Senhor, meu amado. A paz do Senhor, abençoado de Deus. Uma imagem que por si só já fala muita coisa. Crentes que não conseguem entender que a proposta de Deus é exatamente essa: ouça, mas pratique. Guarde no seu coração, viva intensamente essa proposta de Deus para a tua vida. E aí então você será feliz, será bem sucedido em todos os teus projetos. Outra expressão que eu quero tratar com você: tardio para falar. Olha que bonitinha essa imagem. É uma mulher, por que tinha que ser mulher, né? Falando pelos cotovelos. Desculpa, mulheres, vocês sabem que eu respeito muito vocês, mas eu achei interessante essa imagem. Olha só o que diz o grande sábio Salomão, lá em Provérbios capítulo 29, versículo 20, ele diz assim: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Isso é bíblico, está lá em Provérbios 29, versículo 20. Há mais esperança para o insensato, o insolente, o incauto, do que para o camarada que fala demais, o indivíduo que fala demais. Tem gente que fala demais, e quem fala demais tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Olha lá. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, irmãos. Eu fico imaginando aquele cavalo com o olho assustado. Esse camarada está falando comigo por quê? Mais ou menos o que aconteceu com a mula de Balaão. Balaão deve estar correndo até hoje daquela mula, né? Você está batendo por quê, camarada? Você está todo errado. Deus te mandou fazer um negócio, está fazendo outro. Agora você vem descontar em mim? Quem fala demais acaba dando bom dia a cavalo. Cuidado. Nós temos que ser o quê? Prontos para ouvir, tardios para falar. A próxima expressão: tardios para se irar. A ira é conhecida como um dos pecados capitais. A ira, ela gera algumas situações que muitas vezes são irreversíveis. E para nós, os crentes em Cristo Jesus, a ira gera algo pior. Olha só o que diz a palavra de Deus: aqueles que se iram com facilidade não controlam a sua ira. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Isso te faz lembrar uma coisa importante, irmãos. Você já orou pelo seu patrão? Você já orou pelos seus clientes? Você já chegou na sua sala de aula e profetizou sobre a vida da sua professora? Sobre seus professores?
Você, antes de sair de casa para ir para a sua faculdade, você já profetizou, já pediu vitória, pediu sabedoria aos professores que te dão aula? Você, antes de sair da sua casa, quando acorda de manhã, você já orou pelos seus vizinhos da esquerda, da direita, de cima, de baixo, para quem mora em apartamento? A palavra do Senhor diz que nós temos que orar em todo o lugar, levantando mãos santas. Não são mãos sujas, sem ira e sem discussão. Pastor, quer dizer que eu não posso questionar? Pode. Eu não posso me indignar? Pode. Eu não posso irar? Pode. Por incrível que pareça, aqui nesse versículo diz para você levantar a mão santa sem ira, mas sem ira alojada no teu coração. Esses dias eu vi uma imagem que me deixou muito triste. Duas crianças brigando, horrível, horrível, na porta da escola. E uma esmurrava a outra como se estivesse esmurrando um homem. Um ódio terrível. Que imagem terrível. Pareciam dois animais. Hoje nós estivemos conversando aqui sobre isso na nossa EBD e houve um depoimento de uma irmã aqui dizendo que encontrou uma professora que nessa escola da cidade com um olho roxo desse tamanho. Sabe por quê? Porque ela havia chamado a atenção de um aluno e a mãe desse aluno não quis conversa, já chegou na escola já empurrando o olho da professora para dentro. Isso é resultado de uma vida irada, de uma vida de intolerância, de violência que graça a nossa sociedade. Mas nós temos algo que vem muito antes disso, irmãos. Eu coloquei essa foto, essa imagem dessa criancinha aqui irada, porque às vezes eu vejo pelo palco desse jeito assim. Às vezes pelo palco, a gente chama a atenção da criança, ou proíbe ele de fazer algo que ele quer muito. Bate, se belisca, aí eu pego o chinelo, aquele chinelo, né, bíblico, e dou uma esquentada no bumbum dele. Primeiro eu dou uma chinelada para chamar a atenção dele. Agora vem cá, senta aqui, papai está chamando a sua atenção, está batendo. Papai não gosta de bater em você. Papai se sente muito pelo contrário, papai se sente mal batendo em você. Mas eu estou dando essa chinelada em você para você entender. Papai proibiu você de algo, porque papai está tentando zelar pela sua vida. E estou batendo, e vou bater novamente em você, porque você, além de não gostar de eu ter corrigido, de eu ter proibido você, você se jogou no chão, fazendo pirraça. É horrível isso. Se você faz isso aqui dentro de casa, você vai querer fazer isso no shopping, na rua, na igreja, em qualquer lugar. Esses dias eu vi uma mãe passeando com o filho no shopping, e o filho entrou numa loja, queria um negócio, a mãe não tinha condições de comprar, o moleque saiu, se jogou no meio do corredor do shopping, na frente do... E a mãe, com mau cuidado, levanta, filhinho, e a avó atrás, menino, não faz isso com a mamãe, tá vendo? Você não quis dar um negócio para ele, olha só, a culpa disso é sua. Aí eu parei para pensar, falei, a culpa é das duas, a culpa é da avó que está dando um péssimo exemplo para a filha. E a culpa é da mãe que não soube educar, não está sabendo educar. Porque criar filho é muito fácil. A gente tem falado disso aqui nesses dias na igreja, né? Criar filho é muito fácil. Facílimo criar filho. Você só precisa fazer, porque tem que fazer o filho. Precisa fazer o filho. Depois só precisa dar comida e roupa. Só isso. Pronto, já criou. Agora, educar filho é muito difícil. Não é fácil educar, irmãos. Educar dá trabalho. Educar requer tempo. Educar requer a sua atenção como pai. Não pense você que pagando uma escola cara para o seu filho, você está educando, não é o suficiente. Não pense que enchendo seu filho de mimos, de presentes, de dinheiro, de roupa na moda, de brinquedos modernos, você está educando. Não está, muito pelo contrário, você está criando um péssimo caráter no seu filho. Educar dá trabalho. Então eu quero lembrar aí aos futuros papais de plantão, antes de ter o seu filho, pense se você quer simplesmente criar ou se você quer educar. Se você quiser só criar, vai criar um cachorro, um cabrito, uma vaca, um gato. Tá bom? Mas se você quiser educar, aí sim, ore e peça ao Senhor que dê sabedoria para você educar o seu filho. É bem diferente. Mas voltando aqui para a nossa proposta, irmãos, quero, pois, palavra de Deus,
Que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões, ou em algumas versões, sem contendas. Pois a ira, olha só a consequência da ira. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Às vezes nós queremos muito a justiça de Deus, né, irmãos? Às vezes nós conclamamos a justiça de Deus como se fosse algo que fosse resolver todos os nossos problemas. Mas às vezes, irmãos, a justiça de Deus, ela nos priva de algo que nós gostamos muito. Às vezes a justiça de Deus tira de nós alguns privilégios. Às vezes a justiça de Deus nos obriga a abrir mão de algo que alguém tirou de nós. Justiça de Deus. E como é que se alcança a justiça de Deus? Obedecendo, ouvindo, conhecendo e praticando a palavra de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Como tem sido a manifestação da justiça de Deus na tua vida, em particular? Como tem sido a manifestação da justiça de Deus no teu casamento? Como tem sido a manifestação da justiça de Deus no teu ambiente de trabalho? Como tem sido a manifestação da justiça de Deus no curso que você anda fazendo, na faculdade que você estuda, na escola que você estuda, na vizinhança onde você mora? Como tem sido? Eu tenho dito sempre aqui na igreja, eu estava na hora da apresentação do visitante, eu até citei aqui o nosso querido irmão amigo do irmão Jorge. Eu gosto muito de receber aqui amigos de trabalho, né? Tem crente que não traz amigo de trabalho na igreja de jeito nenhum, porque se trouxer, corre o risco de ser descoberto pelo pastor. Como se o pastor fosse exercer alguma influência na sua vida, né? A partir do momento que você ouve a palavra de Deus, não pratica, não guarda, não pratica, você não obedece. E se você não obedece a Deus, você vai obedecer ao pastor Edivan? Não vai nada, irmãos. Não vai nada. Você não está nem aí para o que o pastor Edivan prega. Você não está nem aí para o que é pregado nesse púlpito, para as verdades bíblicas que são passadas para você nesse púlpito. Não basta simplesmente ouvir, é necessário obedecer. E a obediência é o resultado da prática aliada ao conhecimento. Você quer ser bem sucedido nos teus projetos? Você quer ter sucesso nos teus projetos, nos teus desafios? Obedeça ao Senhor, pratique a palavra do Senhor. Mas pastor, o senhor está pregando isso tudo aí, você não sabe o que aquela irmã fez comigo, pastor. Pastor, o senhor está pregando isso tudo, você não sabe o que o meu patrão andou fazendo comigo, pastor. Pastor, o senhor está pregando isso tudo porque você está numa boa. O senhor não tem patrão? Tenho. Está aqui os meus patrões, a igreja a quem eu sirvo, o Deus a quem eu me comprometo a atender o seu chamado, são os meus patrões. Sou cobrado assim como qualquer um de vocês. Tenho sido cobrado amargamente a respeito dessa questão da ira, a respeito dessa questão da obediência, da prática da vida cristã, a respeito da justiça de Deus. Esses dias eu estava olhando para o prédio do meu vizinho, lá um prédio recém-construído. Estava olhando para ele, rapaz, o camarada começou aquela obra ali, ele demoliu uma casa, rachou minha parede da sala todinha, da casa onde eu moro, que a casa não é minha, casa alugada. Quebrou telha. Meu carro está manchado até hoje com tinta, porque o camarada pintou a grade lá e voou poeira de tinta. Ele não teve o menor cuidado de avisar os vizinhos para tirar os carros da garagem. E teve um outro vizinho nosso também que foi atingido pela tinta, crente, servo de Deus, pelo menos é o que ele disse. E disse: olha, deixa comigo, ele vai ver. Esquenta a cabeça não, pastor, eu vou me vingar por você e por mim. Eu falei: não, me inclua fora dessa, velho. Me inclua fora dessa. Deus é minha justiça. Eu preciso orar mais por esse indivíduo. Esse camarada amanhã depois ele pode se tornar membro da minha igreja. Esse camarada amanhã depois pode ser a única opção de ajuda para mim numa determinada situação de perigo. Eu posso estar perdido no meio de um tremendo deserto, e esse camarada pode ser a estratégia de Deus para me tirar da situação de deserto. Eu tenho que orar mais por ele. Se ele não me considera como pessoa, porque eu tenho que deixar de amá-lo da forma como ele precisa ser amado. É assim que funciona, irmãos. É simples assim. Pastor, se eu falar isso, que o senhor tem sangue de barata? Não tem não.
tem sangue. Eu sempre digo isso aqui nesta igreja, há 8 anos que eu estou falando isso para os irmãos. Barata não tem sangue. Você não tem sangue, porque barata tem creme. É diferente. Você tem o sangue de Cristo correndo nas suas veias. E é este sangue que tem que te motivar a amar aqueles que te perseguem. É esse sangue que tem que te motivar a viver a vida cristã acima de qualquer situação, independente das circunstâncias. Porque é tão bonitinho a igreja se reunir naquele momento de adoração e levantar as mãos para os céus e dizer: te louvarei, não importa. E a gente balança, né? As circunstâncias, adorarei. Vizinho miserável, eu cheguei em casa, que desgraçado, tem muito que somente a ti, Jesus. Que vida cristã é essa, meu irmão? Que vida cristã é essa? Sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Você conhece a palavra de Deus? Você recebeu essa palavra? Conheceu o plano de Deus para a tua vida nesta noite? Você não veio aqui por obra do acaso, não. Você não veio aqui só para ouvir esse negão falar, não. Você veio aqui porque foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe. Você veio aqui porque você precisava ouvir algo novo para a tua vida. Talvez você amanhã vai encarar o teu patrão de maneira diferente. Talvez daqui a pouco você vai sair, você vai ouvir, vai passar um jovem com um carro que é só alto-falante, com som alto, você, ao invés de chamar ele de desgraçado, você vai dizer para ele: coitado, ô Senhor, tem misericórdia dessa vida. Implanta valores na mente desse jovem. Restaura, Senhor Deus, aquilo que o Senhor estabeleceu para a tua criação, o teu amor. É assim que tem que ser, irmãos. Isso é ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Você vai chegar na sua casa daqui a pouco, vai encontrar lá aquele indivíduo que você chamou para vir para a igreja e disse: eu não quero saber de crente, não. Crente para mim é tudo a mesma coisa. Vai para a igreja só para encher o bolso do pastor de dinheiro. Você vai chegar agora, vai colocar a mão no ombro dele e vai dizer assim: Senhor, em nome de Jesus, cuida desta vida. Não deixe que esse coração se perca. Não deixe que Satanás continue a tripudiar sobre a vida dessa pessoa. É assim que tem que ser, irmãos. O evangelho que Jesus Cristo ensinou ao seu povo é simples assim. Ame aqueles que te perseguem. Aqueles que andaram falando mal de você, meu irmão, é porque você deixou de amar eles em algum momento. A minha esposa nunca falou mal de mim. Pelo menos é o que ela diz. Até onde eu sei, nunca falou mal de mim. Mas sabe por quê? Porque há 10 anos atrás eu aprendi a amar a minha esposa do jeito que ela é, com os defeitos que ela trouxe da casa da minha sogra. E ela já está me aguentando há 10 anos. Eu também dificilmente vou falar mal da minha esposa. Nunca falei mal dela. E dificilmente eu vou falar, sabe por quê? Porque há 10 anos essa mulher me atura, me aguenta. Eu sou um camarada cheio de defeito, cheio de mania feia, irmãos. Sabe por que isso? Porque eu aprendi a amar e a minha esposa aprendeu a me amar da forma como eu sou. Dificilmente os irmãos vão me ver falando mal do meu filho, dos meus filhos. Sabe por quê? Porque antes deles nascerem, o Senhor me ensinou a amá-los. É assim que a palavra de Deus quer que você ame. É assim que a palavra de Deus quer que você viva a sua vida cristã. Exercite esse privilégio com aqueles que talvez não tenham a ligação sanguínea com você. Exercite isso com o seu colega de trabalho, com o seu colega, com o seu vizinho de rua, com o seu colega de escola. Exercite isso com o seu irmão na igreja. Pastor, mas na igreja tem isso? Aqui não, só nas igrejas da França. Tem uns crentes que eu vou dizer um negócio. A irmã entra com um sapato novo na igreja e tal, a outra já olha para o lado e diz: a miserável já comprou um sapato novo. Eu passei lá no shopping, eu vi esse sapato, estava orando para Deus me dar esse sapato
sapato. Ô Senhor, por que o Senhor deu esse sapato para ela? Tomara que ela quebre o salto. Olha o cabelo dessa mardita, como é que está. Tomara que cada temporal, quando ela sair da igreja agora, tu encolha e crua essa escovinha dela, que ela fica um frio quando chegar em casa. Não faça isso. Não faça isso. Sejam praticantes da palavra. Ouvintes praticantes. Levem a palavra de Deus a sério. Não alimentem iras, mágoas, ressentimentos no teu coração. A palavra de Deus está recheada de situações, de personagens que viveram situações em que, na hora em que tiveram a oportunidade de exercer o perdão e viver um momento especial de refrigério para a sua vida, nutriram remorso e morreram com o seu remorso, foram mortos pelo seu ressentimento. A palavra de Deus te trouxe nessa noite para que você saísse daqui mais leve do que você entrou. Para que você tivesse uma dose mais forte de amor no teu coração. Pastor, está difícil amar. Está difícil, pastor. O senhor sabe. O senhor conhece um pouco da minha história. O senhor sabe quais são os leões que eu tenho matado durante a semana com meu vizinho, meu parente, meu amigo. Mas o Senhor sabe o quanto você precisa compartilhar do amor dele. O quanto os nossos inimigos precisam do amor dele. E sabe quem serão os responsáveis para compartilhar, para transmitir esse amor? Eu, você, aquela figura que aparece no espelho da tua casa. Esses são os instrumentos, as estratégias de Deus. Por isso, irmãos, pratiquem o amor de Deus, vivam a justiça de Deus, paguem o preço que for necessário, para que a ira que muitas vezes incomoda o teu coração não se torne um pecado. E esse pecado não venha gerar maldição para a tua vida. Porque o conhecimento, aliado à prática da vida cristã, gera obediência. E a obediência te aproxima de Deus. Vire para o irmão que está ao teu lado e fala assim: obedeça. Você ouviu? Obedeça. Pague o preço que for necessário pela obediência. Pratique. Viva isso intensamente. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você quer sucesso nos teus projetos? Ame os teus inimigos. Ore pelos teus inimigos. Coloque a vida dos teus inimigos diante de Deus dia após dia. Às vezes o inimigo dorme com a gente, né, irmãos? Isso é muito sério. Às vezes o inimigo dorme com a gente, isso é muito sério. A palavra de Deus está dizendo que ainda assim, se essa for a sua situação, se os teus inimigos imediatos andam dividindo o mesmo teto que você, ore por eles. Profetize sobre a vida deles. E o Senhor vai te dar sucesso. Promover vitórias do teu projeto de amar e viver em família. Mas isso se você estiver pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira não produz a justiça de Deus. Vamos recitar todos juntos esse versículo? A ira não produz a justiça de Deus. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Você sai daqui pronto a viver essa nova vida com Cristo, experimentando da justiça de Deus em tudo que você faz.